Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia, sua sexta-feira. Que seja maravilhosa, cheia de favor. Ore e peça favor. Que seja um dia maravilhoso, um final de semana incrível e que você tenha uma programação daquelas com a sua abençoada família, começando pela mesa. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vou até colocar aqui para você não esquecer. O Senhor quer uma volta aos marcos antigos. Não altere os valores e princípios milenares. Isso nunca deu certo, não vai dar certo agora. O Senhor chama a respeitar os limites estabelecidos por Ele, a voltarmos a fazer o que os nossos pais espirituais nos ensinaram. Ore. Ore. Oração e adoração é a forma mais poderosa de guerra espiritual. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Por que a gente tem que falar o óbvio? Porque está aí uma onda demoníaca. Gente tentando incutir na cabeça das pessoas e levando-as a um espírito de rebelião. E rebelião como espírito de feitiçaria, descaracterizando aquilo que é poderoso diante de Deus, tirando o valor daquilo que sempre foi poderoso e que manteve o povo de Deus no mais alto nível. Oração, adoração, jejum. Sabe, nós não precisamos de grandes movimentos, de alguma coisa para abrir um jejum, não. Tem dia que eu simplesmente acordo e digo, eu sinto, no início do meu dia, no meu devocional, vou jejuar hoje. Sinto no meu espírito. Sabe? Então, eu não tenho uma regra. Já aconteceu de eu abrir um jejum na pá da tarde. De eu perceber que eu tinha que abrir um jejum. Por quê? Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Outra coisa, orar sem cessar. Tem um momento que eu oro de joelhos, em pé, e muitas vezes só aqui no meu espírito. Então, assim, os dons espirituais, as pessoas estão sendo levadas a lidar só de forma natural. E se você busca só o que é natural, você só vai ter o que o natural pode dar. Então eu vejo um estímulo para fazê-las aceitar assim, que é normal. Aceita. É assim mesmo. Aceita porque é assim mesmo. E assim as pessoas vão abandonando. Sabe? Param de fazer coisas que sempre funcionaram. Parar para orar. Buscar a cura, buscar a libertação, buscar os dons, buscar o batismo no Espírito Santo. Não.
Ore, jejue, declare, crie, por isso declarei. Profetize, se você pode profetizar, profetiza, homem de Deus, sobre esse vale. Abençoe tudo. Eu tenho dito, entro no modo abençoar. Abençoe. Use a sua boca em seu favor, em favor da sua família, da sua vida. Impõe as mãos sobre seus filhos e libere bênçãos, bênçãos que definirão o destino deles. Isaac definiu o destino dos filhos com a bênção dele. O Jacó definiu o destino dos filhos dele. Todas as palavras que ele liberou sobre os filhos se cumpriram. Volte a fazer o que sempre funcionou. Volte. Impõe as mãos sobre seus filhos e abençoe-os. Peça a bênção dos seus pais. A bênção do seu líder espiritual. Não é qualquer um que bota a mão na nossa cabeça, não. Mas aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, que a gente sabe que tem o poder de nos abençoar. A gente sabe. De verdade. Eu ainda falei ontem. Eu estou mais perto dos 60. Porque esse ano eu faço 56. Eu já estou chegando mais perto dos 60 do que dos 50. E todas as vezes que eu me encontro com os meus pais, e meu pai errou muito, mas ele é meu pai. E ele tem o poder de abençoar. Minha mãe tem o poder de abençoar. Então eu peço, coloque as mãos na minha cabeça e me abençoe. Porque eu sei que eles têm o poder de me abençoar, porque eu conheço a Bíblia. O meu pastor, aquele que me pastoreou no início, se ele fosse vivo, eu pediria para ele colocar a mão na minha cabeça e me abençoar. Por quê? Porque foram as pessoas que Deus colocou na minha vida, que eu sei que foram importantes, que eu sei que foi Deus e que elas têm o poder de me abençoar. Entendeu? Não, eu não deixo qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça. Mas as pessoas que eu sei que foram colocadas por Deus, elas têm o poder de me abençoar. Mas o diabo quer as pessoas em rebelião, com ódio, amarguradas, soltando tudo. Eu sempre falo, em tudo, em todo lugar, em qualquer área, nós podemos ver abusos. Mas não é porque exageraram, abusaram na questão de dízimos e ofertas, que o princípio desapareceu. Não é porque algumas lideranças passaram do limite, que nós vamos quebrar um princípio tão importante de honrar o ungido, de estar congregando no templo. Essa história de que eu não vou mais para a igreja porque eu estou ferido, é o que eu mais tenho dito. Nosso Deus é um Deus ferido. Para mim. E vou dizer, com base no que eu já ouvi também, de pessoas que reconheceram, isso foi uma desculpa para justificar as suas escolhas erradas. Eu não quero Deus, eu não quero compromisso com Deus, eu não quero compromisso com a sua igreja, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Então, eu arrumo essa desculpa. Eu estou magoado, eu estou ferido. Tá, ainda que algo muito grave tenha acontecido. Não foi Deus que errou com você, não foi Deus que falhou com você. Busca um lugar saudável, com uma teologia saudável, porque, óbvio, teologia tem bastante, só precisa saber se ela é bíblica. Então,
Busca o lugar, ora a Deus e seja dirigido por Ele. Porque tem lugares saudáveis, onde a palavra é pregada com amor, com temor. Então vamos parar de arrumar desculpas, porque é preciso congregar. Isso é uma rebelião contra o próprio Deus. Porque quem instituiu a igreja foi Jesus. Então, essa história de que eu sou a igreja, mas você precisa congregar. Você precisa estar entre os irmãos. É na comunhão. Você sabia que como casamento é escola de caráter, a igreja também, ela é usada para trabalhar o nosso caráter, porque é estando com pessoas que nós temos que dar satisfações, porque tem gente que não quer dar, e dentro da comunidade você tem que dar. É estando entre os irmãos que você exercita o amor, o perdão, a paciência, o fruto do Espírito, que você desenvolve, porque você é chamado a perdoar, andar em amor. E amor não é sentimento, é atitude. É uma ação de fé. Tudo que nós fazemos é por causa da fé no Senhor. Mas as pessoas vão soltando tudo porque elas não querem compromisso. Elas são dominadas pela hedonia. Elas agora querem um evangelho sem cruz. Aquele versículo, negue-se a si mesmo, diariamente pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Não, vamos apagar ele da Bíblia. Já tem Bíblia saindo sem alguns versículos. Entendeu? Principalmente esses que exigem mudança interna. Onde a pessoa, ela não quer mudar aqui dentro. Ela não quer se submeter, ela não quer se humilhar. Ela não quer. Mas o Senhor habita num alto e sublime lugar, mas também num coração quebrantado, e quebrantamento é quebra de argumentos, e humilde. E humildade é ouvir a Deus, é viver uma vida submissa a Ele. As duas coisas que Ele nos mandou aprender com Ele é humildade e mansidão. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor para que Ele vos exalte. Antes da honra vem humildade, antes da desgraça e queda vem o orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então muitos têm removido os marcos antigos e têm vivido nessa rebelião exatamente por conta do orgulho. Então querem destruir com tudo. Não precisa de mais nada. Não precisa congregar, não precisa orar. Não precisa jejuar. Gente, eu estou falando com base do que a gente atende gente. Gente que chega aqui com uma teologia demoníaca, que ouviu que não precisa batizar, que não precisa jejuar mais, que nós estamos na graça, não precisa jejuar, que você não precisa congregar, que você não tem que honrar coisa nenhuma, a sua liderança. Quer dizer, então vamos rasgar escrituras seríssimas, como Davi. Davi honrou Saul em vida e depois da morte, depois que morreu. Ele fez um cântico para ele. Ana honrou Eli. E por que eu uso Eli e Saul? Porque foram líderes caídos. Eles tinham óleo na cabeça, mas eram líderes caídos. Líderes caídos. E, no entanto, nós vemos claramente que a palavra que ele liberou para Ana se cumpriu. Você vê Davi, quando ele corta a ponta do manto do Saul, apertando o coração dele. Então, era Deus dizendo, não passa, já foi longe. Não passa desse limite aqui. Não passa.
Então, às vezes, a pessoa é tola, tola, tola. Mas você não pode ser. Você não pode ser tolo. De descer ao nível daquela pessoa. Até porque você tem que discernir. Será que Deus não colocou alguém difícil na sua vida para trabalhar exatamente esse orgulho? Hã? Um cônjuge difícil para muitas vezes até humilhar você, né? A situação ali. Porque eu já vi gente casada com pessoas que o nível de tolice da pessoa causava vergonha. Era uma humilhação. Então nós temos que ver o que Deus está lidando com a gente, o que Ele está requerendo de nós. E ao invés de abandonar, porque tem gente que qualquer coisa, igual o povo de Israel, vou embora, vou largar, vou deixar. Peraí. Nós não estamos aqui para nos divertir, não. Nós estamos aqui para trabalhar. O Senhor vai para o início e você vai ver que o Senhor foi Deus que instituiu o trabalho. Nós estamos aqui para viver uma vida de sacrifícios, onde você sacrifica pelo reino, pela família, pelas pessoas, dá vida pelos irmãos, não foi isso que Jesus falou? E as pessoas vão soltando, elas vão soltando o que é importante. E agora não precisa mais de um monte de coisa. Não, esse negócio de pedir a bênção para o pastor. Sim, se você vai sair de um lugar, aquele líder pode ser o pior. Mas você precisa ir lá e humildemente pedir a bênção dele e sair pela porta da frente. Nunca sair em rebelião. Nunca. Porque escuta, isso é antibíblico, isso vai te prejudicar. Porque é um exercício de humildade. Quem se antecipa governa, sai na frente. O mais espiritual sai na frente. Sabe, às vezes alguém errou, mas você não quer barreira. Você não tem que conviver com aquela pessoa. Mas você também não vai carregar barreira. Você pede desculpa, pede perdão. Então, olha, em nome de Jesus, olha aqui. Clame o sangue de Jesus, fale tudo em nome de Jesus, porque tem gente que já não clama mais o sangue de Jesus. Não fala mais em nome de Jesus, já deu certo em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus, Deus está comigo. Eu tomo posse em nome de Jesus. Volte à cultura da honra. Honre seus pais, honre seu cônjuge, honre seus filhos, honre sua liderança, honre autoridades. Honra aquilo que você sabe, que faça o que Deus espera de você. Honra aqueles que Deus colocou aí no seu caminho, talvez até para trabalhar áreas que precisam ser lapidadas. Honre seus pais, lideranças, busque a bênção sobre tudo o que fizer. Viva uma vida santa no falar, vestir, viver. Vá para a mesa, volte a fazer o culto doméstico. Se você parou com aquele programa de leitura da Bíblia, em um ano volte. 3 capítulos diários, 4 no sábado, 4 no domingo, e você lê a Bíblia em um ano. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Não, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Seja um dizimista fiel, um ofertante. Talvez você já fez a obra, fez algo. No reino de Deus, volte a fazer. Volte a fazer. Se você não quer fazer aquilo que você fazia, gente, comece pelo menos sendo um intercessor. Sabe? Comece sendo um intercessor, mas volte a fazer algo.
Honre a igreja do Senhor, ela é a noiva de Cristo. Honre a igreja do Senhor. Eu tenho falado, honre a Deus, sua família e a igreja. Seja amoroso e tolerante com seu irmão na fé. Honre a Bíblia. Tem gente que não tem Bíblia. Outro dia eu contei a história aqui de uma família que os filhos, os pais, quando viram, estavam perdendo os filhos. Todos tinham celular, nenhum tinha Bíblia. Nenhum tinha Bíblia, todos tinham. O menino de 13, a menina de 11 e o de 8, todos tinham celular, nenhum tinha Bíblia. Todos na imoralidade, até o pequenininho, de 8. Todos. O menino já tinha perdido até a virgindade. A menina já estava ficando com meninos e meninas. Mas, você me pergunta, eram cristãos? Eram crentes, frequentadores da igreja sem compromisso, sem princípios, até apresentaram os filhos na igreja, mas não criaram a luz da palavra de Deus. Deram um celular para os filhos, mas não deram a Bíblia. A vida era levá-los para... É mais shopping, é mais viagens, é mais isso, aquilo. Pensa. Se envolviam os filhos nos trabalhos da igreja, se paravam para fazer o culto doméstico, se estavam reunidos à mesa para ler as escrituras e orarem juntos. Não. Mas as pessoas contam que tudo vai dar certo sem que elas tenham que fazer o que têm que fazer, sem misturar com a fé, sem tomar as decisões que são necessárias. Volte ao primeiro amor. A igreja de Éfeso foi corrigida pelo Senhor, pela perda do primeiro amor, a perda do primeiro amor. E pararam de fazer aquilo que sempre funcionou. Entendeu? Volte. Se você parou, volta. Traga seus filhos enquanto você tem chance. Nós temos pego cada história. É tanta destruição. Meu Deus do céu. Os pais abandonaram, largaram os filhos. E eles não estão dando conta. Não estão dando conta. Crianças pequenas, 6, 7 anos. Os pais descobrindo, assim, horrores já. Aliás, está aí o Destinos. Está aí, o Destinos. Assista e você vai ver. Quando você não alinha a sua vida com Deus, quando você abandona os marcos antigos, quando você para de fazer o que funciona, você começa a atrair problemas para a sua vida. Então, em nome de Jesus, é preciso uma volta urgente. Volte aos marcos antigos. Volte a fazer o que com o tempo você abandonou. Ame a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Volte a perseguir os dons, volte a fazer algo no reino, volte a abençoar, volte a pedir a bênção. Em nome de Jesus, abençoe. De novo, volte aos marcos antigos. Recupere o tempo perdido. Cerque-se da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte à prática. Está aqui, ó. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Volte a praticar o que sempre funcionou. Quantas pessoas que dizem que no tempo em que elas estavam firmes na igreja, num domingo de ceia, passavam o dia inteiro na igreja orando e jejuando. A vida era outra, tudo prosperando, mas algumas pararam. Já não fazem um monte de coisas que sempre funcionaram. Simplesmente foram soltando. Ah, não precisa. Foram relaxando na fé. Foram soltando aquilo que jamais poderiam soltar.
e não estão bem. Levanta. Levanta, alinha a sua vida. Ei, não joga o seu ano fora. Alinha a sua vida agora. Volte à prática, a praticar aquilo que você praticava no início. Volte aos marcos antigos. Peça discernimento para o Senhor. Visão, revelação, clareza para você ver tudo que você não está vendo e voltar a fazer tudo aquilo que um dia foi tão importante e que mudou sua vida. Em nome de Jesus. E se você nunca fez, o Espírito Santo está aqui dizendo, volte ou passe a fazer. Se já fez, volte a fazer. Se nunca fez, passe a fazer. Porque só tem um caminho. Deus. Deus. O caminho da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Se alinhe com ela. Conduza a sua vida com a Bíblia na mão. E você terá sucesso. Será bem-sucedido em tudo que fizer. Foi isso que o Senhor falou para Josué. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra, meu Senhor amado, tenha tocado profundamente os corações. E que nenhuma pessoa consiga viver, continuar a vida indiferente a ela. Porque eu vejo o Senhor chamando, alertando, dizendo não continue como você está. Volte a fazer o que você sempre fez e funcionou. E para aqueles que nunca fizeram, passe a fazer agora. Guie sua vida, seja dirigido pelo Espírito e conduza a sua vida com a minha palavra. Através da minha palavra, ouvindo a minha palavra, seja guiado por ela. Porque quando nós não somos guiados pelo Senhor, somos guiados por qualquer outra coisa, Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. E eu peço discernimento, clareza e força para fazer o que é preciso. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que grande temor tome os corações e que o teu povo seja fortalecido agora e que cada um se levante decidido a voltar aos marcos antigos, a praticar as obras do início. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara. E assim nós vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Você vai levantar os muros da sua vida. E você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança,
de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.